esse privilégio de ser convidado para trazer a mensagem bíblica. E essa mensagem, meus queridos, ela poderia ser ouvida como uma mensagem escatológica, a doutrina das últimas coisas, mas eu não recebi uma visão especial de Deus e não vou trazer essa mensagem como se eu fosse o profeta dos dias atuais. Então ela tem a teologia, mas ela não é a primeira coisa. Essa mensagem poderia ser também não só profética e não só teológica, ela poderia ser também como aquele que quer trazer a palavra correta no meio de tantas palavras, a primeira e a última palavra, não tem intenção nenhuma disso. Essa palavra para os irmãos agora, na verdade, eu quero salmodiar junto com os irmãos. Lá em Efésios, Paulo fala à igreja para a gente falar em salmos uns com os outros. Então é um salmo que eu quero compartilhar com vocês, um salmo da nossa vida, um salmo que leva em conta as palavras de Jesus, junto com aquilo que nós temos vivido. E aí a passagem escolhida para essa mensagem é do Evangelho de Lucas, capítulo 21. Eu vou ler os versículos 11, depois 25 a 28 e depois 34 a 36. Lucas 21, primeiro o versículo 11, depois os versículos 25 a 28 e depois os versículos 34 a 36. São palavras de Jesus. Jesus disse: virão dias que haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra. Angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e de suas ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então, verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Agora, versículos 34 a 36. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Vou repetir esse finalzinho. Para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Salmodiar, meus queridos, salmodiar é falar dos nossos sentimentos diante dos irmãos e principalmente diante de Deus, assim que são os salmos. Essa mensagem é um salmo. Essa mensagem é um sentimento do meu coração que pode ser que ajude, encoraje e se identifique semelhante ao sentimento de vocês. Lá
já em Singapura, na minha leitura devocional diária, eu cheguei nesse texto de Lucas 21. E eu fiquei impressionado com essa passagem de Lucas e como ela é uma passagem tão atual. Lá do outro lado do mundo, vendo as coisas acontecerem como também aconteciam aqui, em todos os continentes, em todo o mundo. E de repente eu vi essa passagem dizendo vão acontecer coisas que os homens vão ficar espantados e muitos deles vão desmaiar. Foi um sentimento muito forte naquele momento, percebendo aquilo que a palavra de Deus estava falando. Compartilhei com a Lênia naquele mesmo dia. Lênia, olha o que eu li no meu culto devocional. Essa coisa dos homens desmaiarem porque não sabe o que vai acontecer amanhã. Essa coisa das nações estarem em confusão, sem saber o que decidir. Olha que palavra atual. E o meu sentimento naquele momento foi: isso é coisa de Deus. E se é coisa de Deus, é o juízo que começou. E se é juízo que começou, é o juízo final. Não vai ter outro juízo depois desse. É o juízo final. E alguns exemplos para a gente tentar ter esse sentimento juntos é: o mundo todo está envolvido, todos os governos desorientados. Isso é uma coisa do tempo que a gente pode olhar e falar: opa, tem alguma coisa aí. Outra coisa é toda a humanidade sendo forçada a levar uma vida diferente. E nessa vida diferente, de repente, aquilo que é essencial para Deus, aquilo que é vontade de Deus, desde a criação, a gente está começando a viver. Nós estamos começando a viver aquilo que é essencial, mesmo forçados. Que nem a questão da vida. Quando é que o Ministério da Saúde falou mais alto do que os outros ministérios? A questão da saúde, a questão de ir para a família, a questão de ir para o convívio dos primeiros, essa coisa da comunhão intensa e diária e cotidiana. Então é outra coisa que fala: opa, nós cristãos temos que olhar para esse tempo assim como as palavras de Jesus. Meu sentimento. E também, só mais um exemplo nesse sentido, não é só uma comoção das pessoas, dos homens, das nações, mas está sendo uma comoção cósmica. Eu não sei se vocês viram notícias, e não são falsas notícias, de que por causa da menor atividade humana em todo o mundo, a Terra está mais silenciosa. E aqueles que ouvem os barulhos, os sons da Terra, estão conseguindo ouvir sons que nunca antes eles ouviam, por causa das atividades humanas em toda a Terra. Então a natureza está falando. Aí a gente vê também algumas outras notícias que lugares que antes poluídos agora estão começando a despoluir porque a atividade humana diminuiu. Parece que a criação está falando assim: que liberdade, aquele gemido esperando a redenção, a criação está falando. A gente podia dar outros dados, mas o que eu quero com esses exemplos é essa coisa da total falta de controle do homem sobre o amanhã, sobre até o hoje, sem saber como que vai ser, coloca na mão do absoluto, do soberano, o futuro. Aqueles que são mais sensíveis e humildes estão tendo a oportunidade de olhar para Deus e colocar o seu coração diante de Deus e dos propósitos divinos. Um sentimento do meu coração, esse sentimento de que o reino de Jesus Cristo está próximo, como Jesus falou, sem se preocupar, meus irmãos, com o calendário, se vai ser hoje, se vai ser amanhã o retorno de Jesus. Isso nós já sabemos
isso é só especulação, pode ser que demore mais um pouco, mas a verdade e a preocupação que Jesus quer nos trazer é: chegou a hora do reino vir em sua plenitude. E nós enxergamos assim, e nós sentimos assim. Agora, o sentimento maior que eu gostaria de revelar, de compartilhar com vocês. Vou ler novamente os versículos 34, até a hora que... 34 e 35. Prestem atenção. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado, distraído, com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha. Agora, o maior sentimento que eu gostaria que você prestasse bem atenção. O machado está colocado à raiz. O juízo de Deus está chegando. O reino de Deus está próximo. E aí o sentimento que eu tive é: como é que está a minha vida? O que eu estou dando ênfase? Com que eu estou me preocupando? Essa oportunidade que eu tenho de olhar para a minha vida. E também eu fiquei observando a vida da minha família, a vida da nossa igreja. E tudo isso me trouxe um temor muito grande. Nós estamos preparados para essa chegada do reino? E aí o que Jesus nos fala não é que o medo vai nos trazer problema. O que Jesus fala não é que as coisas são tão grandes e isso vai nos trazer problema. O que Jesus levanta para nós reconhecermos é o quanto nós estamos distraídos ou não. O quanto nós estamos absorto, alienado, desligado quanto ao tempo e quanto à palavra de Deus. Porque ele falou que se tiver assim o nosso coração, nós não estamos preparados. Nós que esperamos, que cantamos, que pregamos, não estamos preparados para esse tempo, para esse dia. E eu fui refletindo em oração sobre o meu coração, e eu fiquei pensando, quanto tempo eu gasto com aquilo que me distrai, com notícias que chegam, com mensagens que eu quero mandar, com vídeos e memes, com piadinhas aqui e ali. Quanto tempo eu estou gastando com essas coisas? Quanto tempo eu estou gastando com preocupações dessa vida? Preocupações minhas, preocupações egoístas. E eu fiquei comparando esse tempo que eu gasto com essas coisas com o meu tempo de oração. Se ela é muito mais do que meu tempo de oração, quem sou eu? Que fé eu tenho? Que preparo eu tenho para esses dias? A outra coisa que eu fiquei refletindo, queria refletir com vocês esse sentimento diante da palavra de Jesus e do tempo que nós estamos vivendo, quanto à minha satisfação, o meu prazer, aquilo que me completa, é mais na compra, nos bens, na propriedade, no que beber, no que comer. É mais nessas coisas todas do que em Deus, na sua obra, no seu propósito, na sua palavra. Então, vida de oração e satisfação de vida. A outra coisa que eu refleti é quanto a minha segurança está mais ligada àquilo que é passageiro, efêmero. E eu me agarro com todas as minhas forças, porque é nisso que eu tenho segurança, para dormir, para viver. Mais do que naquilo que é oferta de Deus e duradouro, como a redenção e o reino de Deus.
E por último, nessa reflexão pessoal, eu fiquei pensando quanto a minha esperança futura é mais numa pós-graduação que eu tenho que fazer, é mais num artigo que eu tenho que escrever, é mais numa viagem que eu vou fazer, é mais numa compra que eu vou fazer. Minha esperança, a esperança futura ligada a essas coisas. E quanto ela não está ligada às profecias, às promessas, à palavra de Jesus Cristo. Palavras eternas, palavras verdadeiras, palavras atuais. Então, a questão da vida de oração, a minha satisfação, a minha segurança e a minha esperança. O quanto disso, meus irmãos, refletindo e tendo sentimento entre todos nós, o quanto disso é mais naquilo que o mundo oferece do que naquilo que nós cremos, naquilo que Jesus falou. Estamos preparados ou estamos distraídos? Estamos anestesiados, que nem o Frodo no Rei dos Anéis, no Senhor dos Anéis. O Frodo tem uma hora que ele fica anestesiado e a aranha vem e enrola todo ele com as suas teias macias, gostosas, mas ele totalmente anestesiado. O quanto eu estou assim, o quanto nós estamos assim num tempo, numa missão que necessita tanto de nós. E aí eu percebi qual é a proposta de Jesus para nós. Primeiro, a respeito do nosso coração, que nesses tempos o nosso coração esteja livre de vícios e ambições. Eu lembrei de uma canção de Guilherme Kerr, dos Vencedores, que fala do Salmo 108, que diz assim: firme está o meu coração, ó Deus. E eu quis cantar essa canção. Firme está o meu coração, ó Deus. Ele não está distraído, ele está firme. Eu vi também que Jesus, nessa palavra dele, fala para nós termos mentes esclarecidas, despertas. Aquela mente que ouve a palavra de Deus e percebe o dia que está vivendo e obedece à palavra e não à vontade própria. Eu percebi que nessas palavras de Jesus, ele oferece para nós também a proposta de espíritos alegres, na bendita esperança do Evangelho. Ora, quando vocês perceberem essas coisas acontecendo, exultem e se alegrem, ergam a cabeça, porque a redenção, a salvação se aproxima. Essa alegria de espírito. E ainda, aquilo que ele fala para quando Jesus vier, ele nos encontre de pé. E numa passagem aqui ele fala assim: ergam a cabeça. Então, Jesus propõe cabeças erguidas, percebendo a significação daquilo que se passa. Aquilo que se passa está dentro do propósito dele. E é a salvação, a redenção sendo anunciada. Vamos esperar Jesus de pé, com dignidade, preparado, sabendo que a salvação está agora mais perto da plenitude. E por último, nessa lista de proposta de Jesus, eu percebi que Jesus está falando assim: tem as mãos levantadas, igreja, Johnny, irmãos, mãos levantadas em oração, oração contínua, oração que vigia, não de uma maneira neurótica, para saber qual é a próxima notícia, mas vigia aguardando quando vai ser que vai acontecer. Essa vigilância esperançosa que aguarda o dia chegar. Mas aquela oração que nos conecta a Deus, nos liga a Deus, que nos faz viver a partir da visão de Deus. Meus irmãos, vocês perceberam uma coisa? Esse ano nós colocamos como tema da igreja: venha o teu reino. Deus está respondendo a nossa oração.
Esse ano, nós colocamos o tema no boletim Anno Domini. Todo ano é Anno Domini. Mas o ano de 2020, parece que nós reservamos o ano de 2020 antes que acontecesse qualquer coisa, falando, Senhor, esse ano é do Senhor. Anno Domini é ano do Senhor. Esses são os lemas, a direção, os propósitos da nossa igreja. Estou salmodiando com vocês. E eu termino essa mensagem lendo a pastoral do boletim de hoje. A pastoral no boletim de hoje fez um diálogo entre essa passagem de Lucas com o Salmo 46 que está nos orientando na liturgia. Diálogo entre as palavras de Jesus dos últimos dias e o Salmo 46. Por favor, só mais um pouquinho de paciência. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Porém, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Haverá coisas espantosas e grandes sinais vindos dos céus. No entanto, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Haverá prisão dos cristãos e grande perseguição. Todavia, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Contudo, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Haverá sobre a terra angústia entre as nações, por causa do bramido do mar e das ondas. Entretanto, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Haverá pessoas que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Sabemos que Deus é o Senhor, por isso nos acreditamos. Meus irmãos, eu termino com uma coisa que eu gostaria que você prestasse bem atenção. Esse tempo é para nós nos aquietarmos diante de Deus, em nossas próprias vidas. Mas porque esse tempo é a oportunidade do protagonismo da Igreja do Senhor Jesus Cristo. É isso que Jesus espera de nós. E só nós podemos ter esse protagonismo. E esse protagonismo não é querer a autoridade, a liderança das nações. Não. Esse protagonismo, essa vida diferente, essa vida alternativa, essa vida do reino, só poderá ser naqueles que creem, que esperam, e só eles poderão proclamar o Evangelho. Chegou a hora de proclamar o Evangelho com a nossa boca e com a nossa vida, para que as pessoas tenham também a mesma redenção antes que Jesus venha. E a segunda coisa dentro disso é a igreja está sendo, como nunca antes, chamada a servir, principalmente os pobres, aqueles que estão sofrendo mais. É a nossa hora. É isso que é ficar de pé e ter esperança em Jesus Cristo. Que seja assim com a gente. Amém.